A cada 4 anos, os atletas de centenas de países se reúnem para disputar um conjunto de modalidades esportivas. A própria bandeira olímpica representa essa união de povos e raças, pois é formada por 5 anéis entrelaçados, representando os 5 continentes e suas cores. A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os princípios dos Jogos Olímpicos. Para o evento no Brasil, haverá 42 modalidades entre esportes de equipe e individuais. Como os atletas se preparam para os Jogos, corpo e mente estão atrelados? É o que vamos discutir agora aqui no Mentalistas. Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga do esporte, Carla de Pierro, que trabalha na preparação de atletas de alto rendimento. Como vai, Carla? Tudo bem? Eu vou bem. E você, Camila? Tudo Obrigada certo. pelo convite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, falar um pouquinho mais, sobre esse bastidor da preparação olímpica e que muita gente não conhece. E do outro lado aqui da bancada do Mentalistas, eu trouxe a Fabiana Okuda, foi atleta da Seleção Brasileira Olímpica de Judô de 96 a 2006, da Seleção Austríaca de Judô de 2006 a 2009 e desde 2011 trabalha com massoterapia e acupuntura. Como vai, Fabiane? Tudo bem? Oi, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Também vou começar com você esse bate-papo, já que você teve essa experiência no judô. Como é que você começou a sua carreira no judô? Por que você escolheu essa modalidade? Conta pra gente. Eu comecei a minha carreira com 7 anos de idade por influência do meu irmão, né? Na época não tinha muitas mulheres praticando judô, né? E eu tinha um pouco de vergonha de entrar e o judô era do lado da minha casa. E aí meu irmão ia sempre pro treino e eu levava sempre uma coleguinha comigo e a gente ficava imitando os exercícios do lado de fora, né? E o irmão dela também praticava. E aí a gente ficou naquela, se você entrar também entro, e eu tinha 7 anos de idade, e aí a gente acabou tomando gosto pelo esporte, e foi aí que eu comecei a treinar, me interessei em competir, e aí não quis parar. Porque a gente observa que sempre as crianças, elas buscam, não sei se é bem isso, mas uma certa aceitação daquele grupo com as quais ela está envolvida, né? E como você disse, a influência do seu irmão, que já fazia o judô. Mas muita gente para por ali, né? Para logo na infância, né, Carla? Faz um esporte porque um amiguinho faz ou porque o irmãozinho faz. O que acontece que a pessoa acaba se dedicando mais àquele esporte, como é o caso da Fabiane? Eu acho que tem alguns fatores importantes, né, para a criança virar atleta. O primeiro deles tem a ver com um pouco o que a Fabiane estava contando, assim, tem que ter prazer envolvido e tem que ter apoio familiar. Sem o prazer, o gosto pelo esporte, o apoio familiar, o atleta não se desenvolve, né? Outra coisa é o talento. Então, a criança que vai percebendo que ela é boa naquilo, ela vai gostando mais. E os professores vão reparando mais nela, né? Ela vai sentindo gosto e ela vai se desenvolvendo e o caminho vai sendo natural. Quando a gente faz alguma coisa que a gente é muito boa, a gente vai recebendo a recompensa disso. Então, geralmente o atleta é convidado para os clubes e aí ele vai ganhando, ele vai sendo reconhecido e isso vai desenvolvendo a carreira do atleta. Pegando o gancho da Carla, né, a questão da família foi muito importante na minha carreira, porque a minha mãe acompanhava a gente todo o treino. Né? E a minha irmã era mais velha, ela acabou entrando depois e por a minha mãe ter que assistir nós 3, ela acabou entrando também no judô. É mesmo? Com um grupo de 4, 5 mães que também ficavam assistindo e a minha mãe chegou até a faixa preta também. Por causa da gente, né? Então eu acho que a família faz toda a diferença, sim, quando a gente fala em esporte de competição, alto rendimento. Legal esse contágio com a mãe, não é não, Carla? A mãe, de repente, entra na jogada dos filhos, e é isso né? que acontece, né? Se não é o pai e a mãe que já tem o interesse pelo esporte, já coloca em caminho ao filho, é o filho que vai desenvolvendo, né, o esporte e os pais vão também começando a gostar e para
estar perto dos filhos, também vão aprendendo mais sobre esporte, vão gostando de assistir, aprendendo as regras e no caso da Fabiane vão até fazendo, e acontece mesmo. Sem o apoio dos pais não tem como, né? Uma criança, geralmente atletas que chegam no nível da Olimpíada começaram desde muito cedo, então tem que levar para o treino, tem que levar para o campeonato, tem que cuidar da alimentação. Quem faz isso? É a família. Então, por isso a importância desse apoio. Fica a dica. A dica do Mentalistas desta semana é o filme Jamaica Abaixo de Zero, de 1993. Misturando ficção e vida real, a história conta a primeira participação da Jamaica, país de clima quente, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 no Canadá. 4 jamaicanos da equipe de trenó tentam conquistar a medalha. Os atletas são zombados por todos, pois ninguém imagina que um time de trenó da Jamaica, comandado por um treinador desacreditado, vai participar seriamente da competição. Deixa eu dizer uma coisa, Rasta. Eu não vim até aqui para esquecer quem eu sou e de onde eu venho. E nem eu. Só estou tentando ser o melhor que eu posso. Eu também. O melhor que eu posso ser é jamaicano. Se parecemos jamaicanos, andamos como jamaicanos, somos jamaicanos, então nós temos que correr como jamaicanos. Entendeu? Olha, sem fazer spoiler nem nada do filme aqui no Mentalistas, mas o longa revela uma boa história de superação desses atletas aí. Não é a mesma equipe que vimos ontem. De onde eles vieram? Isso é incrível! 56,53! Confiram esse tempo! É isso aí! Vamos descer para arrebentar! Descendo. Olha, o filme Jamaica Abaixo de Zero é a dica de hoje do Mentalistas Esportivo desta semana, e a trilha sonora é do Jimmy Cliff. Ô Fabi, já tô te chamando de Fabi aqui, né? Quando você chegou na Olimpíada, quer dizer, quais foram os principais desafios que você teve que vencer até chegar na Olimpíada, que não é pra qualquer um, como a Carla falou, né? Eu acho que no início, eu acho que foi mais o preconceito, assim, né? Porque na época não existiam muitas mulheres praticantes do judô e a gente sempre, quando eu entrei na seleção, a equipe feminina não era bem vista, porque a gente ainda não tinha resultados expressivos naquela época. Aquela época, a gente está dizendo de qual década? Eu entrei na seleção no final de 1995. Tá. Né? Então, a gente tinha uma outra gestão da Confederação Brasileira e era muito complicado naquela época para a mulher estar fazendo os campeonatos internacionais, justamente por essa falta de incentivo, até mesmo de dentro da própria confederação. E a partir do momento que começaram a vir os resultados da equipe feminina, que foram abrindo mais espaço até para treinamentos internacionais e viagens para campeonatos grandes, né? Então, eu acho que a falta de patrocínio também contou muito, né, porque minha mãe teve que passar por minha mãe, meu pai, vendendo rifa, arrecadando dinheiro, vendendo doce, para a gente poder, para eu poder viajar, né? Então, foi bem complicado, assim, até conseguir um patrocínio, alguma coisa assim. Difícil esse começo, né? Para quem não tem um patrocínio. E eu queria ir um pouco mais além da questão do patrocínio, ou muitas vezes o atleta que não tem o apoio familiar devido, né, Carla? Pegando um parâmetro geral, né? Eu falei no comecinho do programa que são 42 modalidades. O certo é a gente dizer que essas 42 modalidades são modalidades de alto rendimento. Tá correto isso? Sim. Modalidades olímpicas, quem tá lá é o melhor do mundo. E como é que é a preparação psicológica desses atletas? Porque
porque a gente está falando de fadiga, às vezes fadiga muscular, tem uma tensão, às vezes o atleta se lesiona, por serem competições de alto rendimento, ele está em maior risco, né? Como é que funciona a preparação psicológica desses atletas? Olha, a preparação psicológica, ela vem sendo muito mais utilizada do que era antes, né? Então, os atletas vêm reconhecendo a importância de preparar também o estado emocional, a parte psicológica, não só a parte física, técnica e tática, vendo como um aspecto que integra tudo isso, né? A gente sabe que muitos atletas muito bem treinados, na hora H, podem não realizar um bom desempenho por conta de uma ansiedade pré-competitiva muito alta, de um apagão, de uma situação que deixa ele com medo. Então, trabalhar essa área, como se trabalha a preparação física, técnica e tática, já é vista como óbvio pelos preparadores físicos, pelos treinadores. Então, a gente tem, na maioria das nossas seleções, a presença do psicólogo do esporte. No judô, a gente tem mais de 3 psicólogos na seleção que trabalham há muito tempo com os atletas. Ou seja, né, já existe toda essa preparação, e a preparação mental, ela envolve vários aspectos, né? Como você bem falou, se o atleta lesiona, né, ele vai muitas vezes deprimir, ficar chateado, ansioso por voltar rápido. Então, todo o apoio psicológico nessa hora, um planejamento para ele retomar e cuidar dessa reabilitação é super importante, né? Então, como se comportar na situação pré-competitiva, gerenciar a ansiedade, controlar a emoção, ter o melhor foco possível, estar concentrado naquilo que é relevante. Tudo isso envolve a preparação mental do atleta, inclusive orientação de pais, como que é a relação com o treinador, otimizar essa relação, a melhor comunicação e o relacionamento com os atletas. Tudo que diz respeito a comportamento, que diz respeito a emoção e sensação, tem a ver com o trabalho do psicólogo do esporte, né? Então, agora se aproximando das Olimpíadas, toda a preparação para como se comportar numa Vila Olímpica, né? A Fabiane, que já foi, sabe que tem um monte de distração. Por exemplo, tem milhares de lugares para você escolher para comer. Tem McDonald's. McDonald's não dá, hein, Fabi? Só que tem atleta que vai, porque é muito difícil. Como você vai controlar? As tentações, Tem as tentações, tem outros vários atletas, tem os seus ídolos ali, que você nunca imaginou que você podia ver. Então, e num momento onde o atleta tem que estar completamente concentrado e gastando o tempo dele naquilo que é super importante, o descanso, o treino e o foco, né? Então, é super importante preparar o atleta, por exemplo, para se comportar dentro da vila. É importante preparar familiares e pais e amigos como se comportar com o atleta durante esse período. Não dá para exigir do atleta atenção, porque o atleta precisa estar com foco no desempenho, no descanso e no treino e na prova que ele tem pela frente. Então, veja, é um trabalho complexo, que precisa vir de um processo, né? Não dá pra gente trabalhar um mês um atleta olímpico, é um ciclo olímpico, né? O ideal é que seja um ciclo olímpico. Eu tenho a vantagem de ter acompanhado alguns atletas nesse ciclo. Outros buscam a gente um pouquinho mais em cima da hora, porque vê que, tô precisando dessa ajuda, né? Mas, óbvio, o ideal é que a gente consiga fazer um trabalho de médio e longo prazo para ter realmente o resultado na hora que a gente quer. Muito bem, a gente está aqui no Mentalistas falando sobre a preparação dos atletas para a Olimpíada, que neste ano de 2016 acontece aqui no Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas desta semana, falando sobre a preparação dos atletas para a Olimpíada de 2016. Recebo aqui na Rádio Estadão a psicóloga do esporte, Carla de Pierro, que trabalha na preparação dos atletas de alto rendimento, e a Fabiane Okuda, que tem uma grande história aí no judô brasileiro, também na seleção austríaca de judô, e agora trabalha com massoterapia e acupuntura também. Queria explorar um pouquinho mais ainda da sua profissão, né, do judô, da sua experiência com o judô, Fabiane. Conta pra gente se você teve
alguma a trajetória de, por exemplo, uma lesão mais significativa, mais importante, que você se machucou? Se você pudesse contar um pouquinho mais pra gente de um episódio específico nesse sentido. Bom, lesões, assim, na minha carreira eu tive várias, né? Mas eu não tive nenhuma lesão cirúrgica durante a minha carreira. Então, eu fui uma das poucas atletas da seleção sem nenhuma cirurgia. Porque no judô, os ouvintes podem imaginar, nossa, ela deve se machucar toda hora, né? Sim, e o atleta tem que estar preparado também para poder conviver com a lesão, né? Para poder se recuperar treinando, porque já teve vários momentos de eu estar com o pé engessado, mas eu não parar de treinar. De eu ir de muleta até a sala de musculação e continuar o treinamento. Então, a psicóloga também, nesse momento, ela é super importante, porque você tem que ter um apoio mental para você conseguir superar também essa lesão, porque a gente tem aquela preocupação, eu tenho que estar 100% focado, 100% treinado, e de repente vem uma lesão que te freia no meio do caminho, e você não pode deixar se abater e continuar o foco, né? Então, para o atleta, ele tem que estar o tempo inteiro treinando. Para o atleta continuar treinando, mesmo com uma lesão, a Fabiane falou que foi de muleta fazer esse treino. O que motiva essas pessoas a continuarem treinando, mesmo com um machucado, por exemplo, ou alguma dor persistente, né, Carla? O objetivo, né? Para o atleta, o objetivo, o rendimento, a medalha, a melhora de ranking, é sempre o foco. Está muito claro e é muito palpável. E o tempo é algo que o atleta não pode perder. Então, a recuperação do atleta é diferente de uma pessoa comum, né? Então, óbvio, o corpo dele também funciona diferente. O corpo dele é um instrumento de trabalho, então ele vai cuidar da melhor maneira possível, mas ele também vai correr atrás de melhorar o mais rápido possível. A questão é que, assim como o corpo precisa melhorar, a cabeça também precisa ir junto, né? Então, o atleta precisa conseguir se recuperar do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. O que isso quer dizer? Ele teve uma lesão no joelho e precisou fazer uma cirurgia. Esse joelho está zerado, mas será que ele está confiando nesse joelho? Ou ele está com uma dor e a lembrança da dor que ele teve lá atrás do pós-cirúrgico, né? Então, a gente precisa ajudar o atleta a se reabilitar do ponto de vista emocional, confiar nos profissionais que ajudaram ele nesse percurso, ajudar ele a se sentir confiante de enfrentar mais uma vez o treino ou mesmo a posição, tudo que ele fez na hora que ele se machucou, porque isso também vem no flashback do atleta. Puxa, me machuquei lutando com aquele atleta e toda vez que eu luto com aquele atleta, vem de novo aquela sensação. Então, isso acontece? Isso é comum, Carla? A Fabiane pode contar, mas é bem comum. É como se fosse uma coisa persecutória quase, né? Fica aquela imagem do atleta que me lesionou, então como é que eu vou enfrentar? Evento traumático, né? Então, se eu perdi a chance de continuar competindo, me machuquei exatamente com aquele atleta, posso vir a sofrer a mesma sensação de ansiedade, dor, só na presença daquele atleta. Então, a gente tem que ajudar o atleta a dessensibilizar, enfrentar, sim, o mesmo atleta, ou a gente visualizar a luta com aquele atleta, diminuindo a ansiedade. E aí é toda uma preparação mental, do ponto de vista mental, comportamental, para ele conseguir superar aquele evento traumático, se sentir forte de novo. E experiências bem-sucedidas vão trazer essa sensação de segurança também, mas tem que ter um planejamento e um cuidado. A questão da lesão é porque o atleta ele não tem tempo como uma pessoa sedentária para poder se recuperar. Então, o atleta ele quer sempre para ontem, né? Hoje, eu trabalhando com massoterapia e acupuntura, eu tento assim, acelerar ao máximo o processo de recuperação do paciente para que ele volte às atividades comuns do dia a dia sem dor. E para o atleta tem que ser assim, a gente não quer ficar esperando, daqui uma semana, daqui 2 semanas você tá bom para fazer tudo, não. O que puder ir fazendo, né, enquanto se está lesionado, sem que piore essa lesão, dá para a gente treinar outras coisas. Então, 100% parado o atleta nunca fica.
Que coisa, hein? Quais atletas que você ajuda nesse sentido, Carla? Quais modalidades você pode contar pra gente? Eu acompanho alguns atletas olímpicos, eu posso contar porque é público, né? Diferente da psicologia clínica, onde existe todo um sigilo do atleta, do paciente, né? Na psicologia do esporte é um trabalho diferente, né? A gente viaja com o atleta, tá no dia a dia do atleta, ou seja, as pessoas sabem que a gente trabalha com ele, né? Óbvio que o conteúdo do nosso trabalho é sigiloso, mas, por exemplo, eu acompanho a Ana Marcela Cunha, maratonista aquática, há 4 anos, é um ciclo olímpico. Na natação, Henrique Rodrigues, Larissa Martins, Jéssica Cavalheiro, todos com resultados aí para participar da Olimpíada. Trabalho com a maratonista Adriana Silva, também está na Olimpíada. Franciela Krasucki, 100 metros rasos. Com a Suelen do judô, sou a psicóloga do esporte, clínica dela, né, particular. Então são esses atletas que eu acompanho. A Bia Haddad, do tênis, que tem uma chance de ir para a Olimpíada, vamos torcer aí para ela conseguir entrar. Então, são todos atletas que eu acompanhei aí durante a busca pela vaga olímpica, todos estão lá com resultados expressivos e lutando para melhorar suas marcas e alguns para morder uma medalha. A gente tem chance aí de conseguir sim representar muito bem o país. É o que a gente espera também, né? Existe muita diferença no trabalho psicológico quando você lida com atletas que são maratonistas, os nadadores, os judocas e os tenistas também? Ou basicamente as demandas desses atletas são muito parecidas? Como é que é o trabalho? Olha, as questões são parecidas, mas as demandas são diferentes. O que eu diria as questões parecidas? Envolve ansiedade, envolve às vezes estresse, envolve questões de relacionamento, envolve comunicação. Essas, né, são muitas as questões, sempre o desempenho, né, tentando deixar o atleta sob controle dos sentimentos dele, positivos e negativos, para a melhora do desempenho. Mas cada modalidade tem uma demanda muito específica, então o psicólogo do esporte, ele precisa entender da modalidade, ele precisa entender de esporte, ele precisa entender de lesão, de treinamento, né, para a gente compreender a realidade do atleta, a pressa que ele tem para se recuperar, por exemplo, numa lesão, né? Então trabalhar com tênis é completamente diferente de trabalhar com natação, que é completamente diferente de trabalhar com judô, né? São modalidades que têm culturas distintas, que têm formas de treinar de maneiras muito diferentes, né? Então você precisa entender a linguagem, como que é a competição, ou seja, é diferente, né? Mas no final das contas a gente está trabalhando com pessoas, né? Então o que é igual? É isso, a gente está trabalhando com seres humanos que têm sentimentos, que têm limitações, ou seja, né, que vão trazer questões humanas. Óbvio, de um ambiente específico que é o esporte de alto rendimento, que tem muita pressão, busca por resultado, ou seja, eles têm que lidar com isso e ter resiliência suficiente para enfrentar toda essa situação, mas a gente está trabalhando com gente. Então, você até tinha me feito uma pergunta por e-mail, que era assim, bom, você, psicólogo do esporte, trabalha só com rendimento? Não. Sim, a gente vai em busca do melhor rendimento, mas a gente está ali trabalhando com a pessoa, né? Buscando a saúde do ponto de vista emocional dessa pessoa para ela dar conta de tudo que ela tem pela frente. Quanto mais repertório comportamental, psicológico ela tiver, ou seja, recurso para enfrentar uma pressão, um momento de lesão, uma cobrança, uma falha, uma perda, melhor. Então, quanto mais repertório essa pessoa tem, melhor ela pode se desenvolver e ter um resultado. É interessante você falar essa questão do ser humano, do indivíduo, que é mais do que essa coisa pela busca do resultado. Eu fico pensando, Fabiane, se acontece alguma coisa na sua vida pessoal, né? Porque são muitos anos, né, de dedicação, de carreira. Então, sei lá, uma briga na família, um divórcio, uma briga com o namorado, enfim, são muitas questões que podem acontecer fora daquele ambiente, né, de treinos e de busca pela vitória, e que podem influenciar. Mas você, de todos nós aqui, eu acho, né, você é atleta que viveu mais tempo aí nesse espaço, né? Como é que você conseguiu driblar essas questões da vida afetiva, emocional, no seu rendimento no ambiente ali na hora, na competição, exatamente, né? Ou teve algum capítulo da sua vida que você fala, puxa vida, sei lá, uma perda de alguém querido, que realmente ali você falou, puxa, não sei se eu vou conseguir. É difícil separar, assim, esses dois mundos?
Olha, eu acho que se o atleta está focado e ele tem todo esse suporte em volta de uma equipe multidisciplinar, né, que não só a psicologia, como fisioterapia, massoterapia, tem tantas pessoas, médicos, tem nutricionistas. Se ele tem esse equilíbrio e tudo está andando bem, essas questões ele consegue separar. Porque daí a gente não leva para dentro, no meu caso do tatame, questões da vida pessoal. Porque o seu objetivo ele é tão grande que você não vai deixar que isso te influencie ali na hora da luta. E se você está bem emocionalmente preparado, não vai influenciar. Porque deve ser um desafio para algumas pessoas. Isso tem a ver com a personalidade também, Carla? A pessoa que tem determinadas personalidades tem mais facilidade, como a Fabiane, de repente, de conseguir deixar de lado essas questões sociais? É interessante ouvir a Fabiane, né? Porque existem atletas muito bem resolvidos com isso, que conseguem dividir, né, questões pessoais, da vida pessoal, família, com o treino, né? E eu acho que ela também ressaltou que quando você tem uma equipe interdisciplinar ali, que pode estar ali dando suporte, ajudando, melhor ainda. Mas a gente sabe, já tive contato com alguns atletas que quando sofrem perdas na família, né, se tem questões, um divórcio, por exemplo, uma briga com o namorado, que influenciava sim no rendimento. Briga com a mãe, pai, etc., né, o quanto que isso influenciava em como jogava, ou ficava um pouco mais desanimado para treinar. Então, essas questões externas podem sim influenciar o atleta, faz parte também do escopo do trabalho do psicólogo do esporte, né? Então ajudar o atleta a ganhar habilidade, recurso para lidar com isso, né? Conseguir separar, ajudar ele inclusive a pensar como solucionar os problemas extra treino, para ele conseguir treinar de cabeça mais tranquila. Então, é uma questão e é também uma área de trabalho da psicologia. E essas... Só expor um caso aqui da minha vida de atleta, porque o judô ele tem limites de categoria, né? E a minha era até 52 quilos, porém eu tinha muito problema para emagrecer. Né? Justamente também, às vezes por conta de ansiedade, de estresse e querendo ou não, uma parte a gente pegava e descontava na comida. Porém, o judô você tem que ter essa consciência corporal e aquela limitação, o que pode e o que não pode comer. Né? Teve uma época que eu tive que fazer uma reeducação alimentar e se não fosse a nutricionista ali todos os dias e a psicóloga, o trabalho das duas junto comigo eu não teria conseguido sozinha. Porque é complicado, porque você acaba se afastando da vida social. Então, querendo ou não, festa de aniversário, não sei o quê, tem um monte de comida, um monte de doce, coxinha, salgadinha, aí você fala, gente, eu tô de dieta, não tem como eu ir. Poxa, mas de novo você não vai. Então vamos no cinema. Eu falava, não, tem pipoca, Coca-Cola. Aquele cheirinho de pipoca. Não dá pra ir. Então você acaba se afastando um pouco da vida social porque você tem um objetivo maior. E quem te dá esse suporte são os profissionais que estão ali do seu lado. É interessante isso que você traz, Fabiane, que é bem rico aqui para o Mentalistas. A gente já falou numa outra edição passada no programa sobre essa questão da personalidade, o como que a personalidade tem a ver com o sucesso ou fracasso de uma dieta. Em um dos pontos que a gente estava debatendo aqui no programa, a gente estava falando sobre o comer emocional. Então você tem essas pessoas que têm uma certa ansiedade, acabam vendo na comida uma certa maneira de saciar essas vontades, né? Até mesmo uma forma de recompensa, né? Nossa, vamos supor, treinei tanto, consegui tanto o que eu queria, atingir meu objetivo aqui nesse esporte X, e eu vou tomar um pote de sorvete e tal. Sempre tem essas recompensas, né? Então, interessante isso que você traz pra gente aqui, porque acho que a ansiedade, como você disse, Carla, pelo que eu entendi, ela permeia os atletas, né? Não importa o esporte, a modalidade, ela tá sempre por ali. Uhum. É uma coisa que ela precisa estar sob controle ou até mesmo ser amparada pelos profissionais que estão junto com esse atleta, né? Claro, e veja, assim como as pessoas normais comem por ansiedade, o atleta também. Só que a alimentação do atleta, bem como a Fabiane falou, ela é uma alimentação diferente, uma alimentação para alimentar um corpo que é uma máquina que precisa funcionar para o rendimento, né? Então não pode ter uma porcentagem de gordura acima daquilo que é a meta, né? Então a alimentação muitas vezes é uma questão
né? Porque a gente sabe que algumas atletas, principalmente as meninas, têm maior dificuldade em geral, né? Porque a gente come mais emocionalmente, mas também vimos homens assim dessa forma. Mas vamos lembrar, né? A vida do atleta tem privações. É uma escolha. Tem que ter. Se alguém falar que, não, você não tem jeito. Se seu objetivo é o alto rendimento, você tem que conviver com essas privações, porque não tem como você extrapolar. Tudo tem que estar em equilíbrio. A gente vê na TV, né, quando o atleta ganhou e etc. E aí dá, às vezes, a impressão de que é uma vida fácil, de que é uma vida só de glórias, né, e de, puxa, TV, fama. Na verdade, é uma vida bem dura, com bastante sacrifício, muita privação, mas quem tá ali tá porque gosta. Né? Então não é também sofrido, é sofrido, mas com gostinho de prazer, de eu gosto do que eu faço e eu estou em busca de um sonho que é muito recompensador para aquela pessoa. Então o dia a dia do atleta é suado de verdade. Eu queria tocar nesse assunto da fama, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Antes, só para pegar o gancho aí dessas questões orgânicas, né? A gente falou da questão da comida e tal, eu queria tocar no assunto polêmico no esporte, a gente não podia deixar de tocar, que é a questão do doping, né? A gente tem vários exemplos, né, de atletas que foram pegos no doping. Eu trouxe um só para dizer de um atleta brasileiro, na verdade, a Daiane dos Santos, né, que em 2010, em julho de 2010, a ginasta foi flagrada num exame antidoping feito fora da competição. O teste apontou a presença da substância proibida furosemida, que é um diurético usado para controlar peso, né? Eu só trouxe o exemplo dela, mas tem muitos outros na pesquisa que eu fiz, de atletas internacionais, de equipes inteiras que foram pegas na história da Olimpíada, em doping também. Por que os atletas acabam recorrendo muitas vezes ao uso de algumas substâncias, assim, que eles sabem que não podem ser utilizadas? Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais pra gente, Carla, desse universo do uso de substâncias e que acabam sendo registradas ali no exame, né, antidoping. Eu acho que a resposta é simples, né? Resultado. Eles são cobrados por resultado, eu acho que tem uma busca e um sonho. E aí existem escolhas, né? Então, o doping quem faz uso do doping sabe exatamente que está completamente fora das condições éticas e do que é o pressuposto dos Jogos Olímpicos, né? Que é o esporte limpo. O esporte limpo é o esporte do atleta que vai lá, treina, tem todos os sacrifícios que a gente estava contando aqui, e ele tem um desempenho e aparece ali no meio de todo mundo. O atleta que faz uso do doping, de alguma maneira, ele tira uma vantagem. Ou porque ele ganha desempenho, ou porque ele recupera melhor, ou porque ele consegue manter o peso dele usando um diurético, né? Então, ele tira uma vantagem para tentar conseguir um desempenho, né? Veja, é completamente banido, né? Então, existem todas as questões que o atleta sofre quando ele faz uso do doping. Do ponto de vista para a carreira dele, para a imagem dele, é uma questão péssima, né? E a decisão é dele. Ele sabe que ali ele vai pagar um preço por isso se for pego. Não tem essa de que, foi sem querer que eu usei essa substância, não sabia, às vezes acontece isso também? Se for provado ali no processo, sim, pode acontecer, no caso, alguma substância ter contaminado o suplemento alimentar, como alguns já provaram isso. Porém, se for pego, a gente sabe que vai ter uma penalidade, pode pegar de 6 a 2 anos de suspensão. E se for pego novamente, ele é banido do esporte. Você queria falar alguma coisa na hora que ela estava... Não, porque existe isso também, né? Eu acho que quem não é do esporte não sabe disso que a Fabiana acabou de falar. Existem várias substâncias que estão na lista das substâncias proibidas. Os atletas têm dever de conhecer essas substâncias, dever de ter um médico particular que qualquer coisa que ele vai ingerir, ele pergunte para esse médico ou tenha a lista dessa substância para saber se ele pode utilizar ou não. Isso é tarefa do atleta, né? Mas a gente sabe que, às vezes, acontece do atleta se enganar, não levar em consideração, não saber, ou tomar usar algum, por exemplo, medicamento de manipulação que pode ter sido contaminado com alguma coisa, né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Mas hoje em dia, com tanto conhecimento,
conhecimento, a gente realmente deixa como dever do atleta saber absolutamente tudo que ele coloca dentro do corpo dele, né? Então... Porém, às vezes eu acho que é falta de informação também quando o atleta está ali na base, começando. Porque quem dá a instrução acaba sendo o próprio técnico ou a família. Né? E ele só vai ter um conhecimento maior quando ele chega à seleção brasileira, que daí vão ter palestras, vão ter médicos que vão estar ali informando melhor sobre cada substância. Então, eu acho que é uma falta de preparo, talvez ser incluído até nas escolas para falar sobre essa questão do que é proibido dentro do esporte. Mas eu acho que isso ainda falta dentro do Brasil para se trabalhar com os atletas de base. É interessante que você descreveu o ideal olímpico, né? Quando você falou. E o ideal olímpico, ele não fala sobre resultado. Ele fala sobre os povos, sobre um evento, a paz, a harmonia, o fair play, o jogo limpo, né? E quando a gente, hoje em dia, fala de esporte, a gente só olha para o rendimento e para o desempenho. Então, aquilo que a Fabiane está falando, por que não também, lá nas escolas, no esporte de base, a gente falar que o esporte, ele não é só resultado. O esporte vai muito além disso. A gente pode aprender muito com o esporte sobre disciplina, cooperação, educação. Então, vamos aproveitar as Olimpíadas, né, para não olhar só para ser melhor, mas o caminho para ser melhor e tudo que o esporte pode trazer para a gente de benefício. Tem mais um exemplo aqui que eu trouxe do Giba, né? Em 2003, quando ele atuava na Itália ainda, teve um exame antidoping que apresentou resultado positivo para a substância metabolito de THC, que é um subproduto do consumo da maconha. Na ocasião, o jogador admitiu o uso da substância, disse estar arrependido. Publicamente ele falou isso. A Federação Italiana de Vôlei suspendeu o atleta por 8 jogos, uma pena branda, já que a Agência Mundial Antidoping prevê 2 anos de suspensão nesses casos. Agora, eu queria saber como é que fica a vida de um atleta como esse, né? Pegando o exemplo do Giba, né? Ele admitiu que fez uso da substância, a gente tem outros atletas também que admitiram posteriormente, que fizeram uso de substâncias mesmo, que foram capturadas pelo exame antidoping. Como é que fica a vida desse atleta? Quer dizer, ele já teve que se expor, teve que admitir uma situação. Como é que ele volta para as quadras ou volta àquele rendimento anterior? É possível ele voltar com pleno rendimento, Carla? É possível. Ele vai ter que lidar com essa exposição, com o julgamento das pessoas, com a mudança da imagem que as pessoas tinham dele, ele lidar com que realmente a conduta dele, o que ele vai fazer com isso, ressignificar, que pessoa que eu quero ser, como que eu quero me mostrar para a sociedade. Agora, é uma marca. Né? Um atleta com exame positivo de doping fica marcado, a gente sabe disso, né? Agora, é interessante contar para os ouvintes que talvez não saibam que os atletas têm sido testados, todos os que vão para a Olimpíada, faz tempo, né? Então, tem um atleta que eu acompanho que já foi testado 15 vezes. Testado que você diz? Testado a WADA ou a ABCD, que é a agência aqui no Brasil que representa a WADA, que vai lá e que colhe um exame que avalia se ele está fazendo uso ou não, né? Então, assim, todos os atletas olímpicos estão sendo testados, né? Todos os brasileiros e os internacionais. Então, existe um controle internacional que vai ali e está tentando minimizar o uso do doping para que na hora da Olimpíada todos os atletas estejam limpos e que a competição seja limpa, igual entre todos. Agora, como lidar com a fama também, né? Porque chega uma hora que você começa a conquistar, eu fico imaginando, né? Puxa, conquistar uma medalha, né? Uma congratulação, um título importante. Mexe um pouco com a vaidade, né? Todos nós, seres humanos, a gente tem aquela coisa, né, Carla? Ai, que, né? Jornalismo, então, na área das artes, né? Os companheiros aqui da rádio sabem do que eu tô falando. Tem um certo glamour, né? Como é que você conseguiu resolver esse aspecto na sua vida? Porque é uma questão que, assim, deve ser difícil um pouco, né?
Você fala assim, puxa, não posso ficar tão vaidosa, porque senão, de repente, isso pode me atrapalhar. Como é que você conseguiu lidar com isso, hein, Fabiane? Eu acho bacana, porque a gente acaba virando o espelho de muitas crianças que começam a praticar a modalidade. Então, às vezes, você visita algum lugar e essas crianças vêm, quer tirar foto, quer conhecer sua história. E eu acho, assim, que você sendo um espelho, é muito legal isso. Alguém falar assim, poxa, eu também quero entrar na seleção, eu também gostaria de participar de uma Olimpíada. E você vê ali o seu caminho também, que foi aquele, começando o esporte pequenininho e tendo o mesmo sonho, né, de chegar um dia à seleção. Então, eu acho muito legal. Carla, você já teve que trabalhar com atletas que chegaram num patamar de vaidade tão alto que você teve que falar assim, opa, peraí, volta, abaixa um pouco a bola, que às vezes pode atrapalhar no desempenho deles? Desse jeito que você está falando, não. Eu trabalho com atletas low profile, digamos. Apesar de ter bastante assédio, né? Alguns atletas que eu trabalhei já tinham assédio da mídia, de serem conhecidos, etc., de não serem deslumbrados, né? Hoje em dia tem uma questão que são as mídias sociais, né? Onde eles podem se expor, você pode seguir, você segue a vida da pessoa. E aí, de novo, né? O que a Fabiane está dizendo, o atleta ele vira uma referência, um modelo de comportamento. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito com eles, que veja, o que você está mostrando para a criança que te vê como modelo, o que você está mostrando para o público que gosta do seu esporte, que referência e que exemplo de pessoa você é. Então, eles precisam pensar, como pessoas públicas e como referência que eles são, eles precisam pensar que tipo de comportamento eles têm. Então, isso é um controle, para alguns fica um pouco esquisito, né, porque de uma hora para outra eles são anônimos, depois eles são conhecidos. Como usar essa imagem a favor deles, né, para conseguir os patrocinadores, que é super importante para os atletas, mas ao mesmo tempo cuidar da sua privacidade, né, que hoje em dia é esquisito, né, o que é público, o que é privado. Acho que a gente tenta ajudar o atleta que ele também tenha ali a vida privada dele, que seja dele, que ele consiga expor aquilo que é importante expor, mas de uma maneira adequada. Interessante isso da imagem, né? Eu lembro que num episódio, eu lembro do Ronaldo Fenômeno, que recentemente, não sei se faz recentemente, não tão recentemente assim, mas já faz algum tempo que apareceram algumas fotos dele fumando um cigarro normal. E aí virou meme, né, nas mídias sociais. Nossa, mas como o Ronaldo Fenômeno fumando? Que absurdo, né? Todo mundo falando um monte. Tem essa coisa também um pouco da responsabilidade da imagem, né? Não dá pra ficar totalmente à vontade, não, né, Carla? Eles ganham, a partir do momento que eles são pessoas públicas e referência, eles ganham uma responsabilidade, né? E aí, não dá mesmo, né? Só lembrando que o Ronaldo tá aposentado, então a partir do momento que ele aposenta... E mesmo assim carregou. Ele não é mais atleta, né? Ele tem a vida social dele do jeito que ele quer. E as pessoas às vezes confundem, falam, poxa, mas ele é atleta. Não, ele estava atleta, ele não é mais atleta. É muito interessante. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, nosso tempo está esgotado. Voltamos com o último bloco do Mentalistas. Não saia daí. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas, falando sobre a preparação dos atletas olímpicos e também todos os bastidores aí da vida dos atletas, né? De preparação física e mental também. Recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a psicóloga do esporte Carla de Pierro e também a ex-atleta da Seleção Brasileira Olímpica de Judô, Fabiane Okuda, passou pela seleção austríaca de judô também e agora trabalha com massoterapia e acupuntura. Como é que você foi parar nesse mundo da massoterapia, hein, Fabiane? Conta pra gente. Eu morava na Áustria e foi quando eu decidi parar o esporte por conta de uma lesão em cada ombro. Puxa, como é que foi? E pra mim foi um choque, assim, né? Porque eu não estava preparada pra deixar a carreira. Quantos anos você estava? Eu estava com 28 anos. E eu precisava fazer a cirurgia nos 2 ombros.
Só que, porém, tem aquele processo de ranking mundial e eu ia ter que ficar quase 1 ano me recuperando. E foi quando eu decidi, eu falei, não, vai demorar muito. O médico falou que ficaria 80% bom, que eu ia perder um pouco de amplitude de movimento, por questão da idade também. E para o judô você precisaria de uma amplitude maior de movimento. Eu não queria retornar ali por baixo, sabe? Porque eu ia ter que passar por todo o processo de novo, sem saber se eu ia conseguir chegar até onde eu estava de novo, no meu rendimento, bem. E aí você tem aquela coisa, parar ou não parar. E aí eu decidi parar. Só que eu não estava preparada para esse momento. E aí foi uma depressãozinha assim que eu só chorava. E foi quando eu falei, não, eu quero voltar para o Brasil para eu poder me dedicar a algum estudo. E eu também não sabia que carreira que eu gostaria de seguir. Quando você parou e que você começou a sentir essa depressão, até mesmo um vazio, né? Você se arrependeu assim de ter parado? Você em algum outro momento tentou voltar ou não? Não, já estava decidida já a parar, por eu não querer operar também, porque eu teria que operar. E aí eu voltei para o Brasil e pensei, né, ou eu começo a fazer uma faculdade, e aí partiu de eu ir primeiro para um curso de massoterapia, por ser mais rápido, para depois eu ingressar na faculdade. Então eu me formei em massoterapia, hoje eu estou estudando educação física. Eu me formo já no final do ano que vem. E depois da massoterapia eu me interessei mais pelas técnicas orientais e já segui, já emendando com a acupuntura. E a massoterapia, ela pode ser utilizada também para ajudar a vida dos atletas? Com certeza, hoje é fundamental. Na Europa, a massoterapia ela é todos os atletas têm um massoterapeuta na equipe. Agora no Brasil está se incluindo, ou foi incluído já inclusive no Comitê Olímpico, sabendo-se da importância das técnicas de massagem para prevenção de lesão, para recuperação após a competição, após treino. Então hoje o massoterapeuta no Brasil ele está sendo bem valorizado. A acupuntura também. A acupuntura, com certeza, ela favorece o fluxo de energia, né? E tem também todo esse equilíbrio da saúde física e emocional, tanto do atleta para qualquer outra pessoa. E eu utilizo as duas técnicas juntas no meu atendimento, né? E eu tenho resultados, assim, fantásticos, tanto para atletas ou para pessoas com estado de depressão, ansiedade, porque isso dá uma acalmada, assim, é espetacular. Que legal. É interessante isso que também a Fabiane trouxe pra gente, essa questão da aposentadoria, né? Tem muitos atletas, Carla, que às vezes são obrigados a se aposentar, entre aspas, a parar, né, com a sua carreira por uma lesão, às vezes uma cirurgia que o limita, né, para que ele continue a carreira, então ele decide parar. Pelo que você observa no manejo com os atletas, né, você acha que tem atletas que não sabem o momento de parar, ou então, reformulando a pergunta, eles não se preparam ao longo da vida para esse momento do vamos encerrar aqui os trabalhos? É interessante, né? Porque, assim, todo atleta sabe que a vida de atleta é curta. Mas não são todos que se preparam para o fim da carreira, para fazer a transição, para ter um novo papel social, uma nova profissão, né? Talvez porque é muito duro. É um momento de luto, de deixar para trás uma fase e, inclusive, uma parte da identidade deles, né? Então, você imagina, um atleta começa a treinar desde os 5, que nem a Fabiane, e vai até os 28, 30. E é esse sentimento mesmo, é um sentimento de luto, porque eu fiquei 2 anos sem querer pôr o pé no tatame, sem querer vestir o kimono. Eu falava, não, eu quero ficar longe, não me convide, porque eu não quero pisar aí dentro. E foi justamente esse momento de luto que eu vivi. E depois de 2 anos, eu comecei a dar aula de judô.
para criança, tudo aí passou, né? Aquela fase. Porque tem a fase, porque tem que viver todos os momentos do luto, né? A raiva, a tristeza, a depressão e depois ressignificar, tá, agora eu sou quem na relação com esse esporte, eu não sou mais atleta, mas eu posso ser, por exemplo, professora, comentarista ou qualquer outra coisa, né? Então, é uma fase super importante, geralmente importante ser planejada. Se tiver acompanhamento da psicologia, melhor ainda, porque aí você pode ir pensando a respeito de, puxa, o que o esporte todo te trouxe, que recursos que você tem, que habilidades que você tem, você vai poder usar em outra coisa, né? Porque você imagina, são 30 anos geralmente, né, que o atleta tem dedicado a uma coisa única, a um papel social e de repente, opa, eu não sou mais isso, mas eu sou quem então? Como que as pessoas vão me enxergar? Que valor que eu tenho? Né? Então, é uma fase super importante, às vezes complicada. Alguns atletas, eu acho que se esquivam de ter que lidar com isso, só que uma hora chega a aposentadoria, ou por uma lesão, ou porque o corpo simplesmente diz... não dá mais, né? A recuperação fica difícil, mas a gente ainda vê alguns atletas aí tentando, e veja, para essas pessoas acho que é importante continuar ali, ou dá muito medo de tentar uma outra profissão, acho que é difícil essa transição, mas ela pode ser muito bem feita, se planejada, se cuidada com carinho, se planejada, né? No caso, a minha lesão, ela não estava nesse meio, né? E, de repente, isso aconteceu. Mas antes de acontecer a lesão, você pensava assim, eu só vou lutar por mais uns 5 anos, ou não? Ou isso simplesmente não passava pela cabeça? Não pensava que essa lesão fosse existir ali naquele meio. Mas mesmo se não existisse a lesão, você pensava, daqui 5 anos vou parar ou não? Não, isso eu já pensava que eu teria mais um ciclo olímpico e aí iria parar. Mas não contava com isso, com esse acontecimento no meio do caminho, né? E aí veio esse susto, né? Querendo ou não, eu tive que decidir cortar. Porque você corta o cordão umbilical ali, né? E foi bem doloroso, assim. Você observa que tem uma preocupação maior hoje em dia com isso, Carla, ou ainda não? Os atletas precisariam começar a se preparar? Eu acho que tem, até assim, eu vejo muitos atletas buscando tentar estudar e fazer uma universidade, mesmo por distância, e se preparar para essa transição. Vejo algumas pessoas, acho que no esporte uma coisa que ajuda é o ciclo olímpico, né? 4 anos é fácil de decidir se você quer treinar durante 4 anos para ir para uma Olimpíada, ou você fala, nossa, não quero mais, ou não posso mais, ou não dá mais, né? Às vezes a escolha não é tanto do atleta, é das circunstâncias, né? Seja por uma lesão, ou seja porque na categoria dele, ou etc., né, ele não vai conseguir mais fazer o tempo que ele precisava, ou lutar como ele poderia, né? Então, por exemplo, a Fabiana estava falando, puxa, eu não queria voltar de uma lesão com uma limitação pior do que os resultados que eu tinha. Então, pro atleta é assim, ele quer melhorar sempre, né? E o que acontece é que, às vezes, a idade é um limitador. A recuperação fica diferente, o corpo fica diferente. Então, pro atleta, a idade limita. Simplesmente é uma hora de encerrar a carreira mesmo. O Carla, eu estava pensando também, logo no primeiro bloco, você disse que atualmente praticamente todas as seleções para a Olimpíada tem a presença de um psicólogo ou trabalha com um psicólogo do esporte. E eu me lembrei do episódio fatídico da Copa do Mundo aqui no Brasil, em que foi chamada uma psicóloga às pressas para trabalhar com o emocional dos atletas que choravam no meio de campo. Eu nem quero retomar esse assunto propriamente dito, mas assim, na imprensa e na mídia, o que ficou é assim, a psicóloga veio às pressas para tentar resolver uma situação que não está resolvida. E eu achava que era só aquilo pontual, mas o trabalho, então, da psicologia, ele já permeia os esportes, não é? Então, essa é uma preocupação que o COB tem muito, e eu faço parte da equipe dos psicólogos do COB, que é o seguinte, o trabalho da psicologia não é emergencial. A gente não adianta chegar de hoje para amanhã e falar, vou resolver a cabeça desse atleta, não é? E assim, a abertura que, né, por exemplo, a Rádio Estadão dá pra gente contar para as pessoas que o trabalho da psicologia do esporte é um trabalho médio, longo prazo, é um trabalho dentro da equipe da comissão técnica,
técnica, junto com fisioterapeuta, médico, treinador, massoterapeuta, acupunturista. É um trabalho em equipe e é um trabalho do tempo inteiro. Não existe só o trabalho da psicologia diante da situação problemática. O nosso trabalho é desenvolvendo capacidades e habilidades psicológicas no atleta, ou seja, sempre. Sempre vai ter uma questão que vai aparecer, então o psicólogo vai ali, vai atuar, seja na relação entre os atletas, com o treinador, está se aproximando de uma competição, então vamos trabalhar a competição, acabou a competição, tive resultados ruins, vamos trabalhar em cima dos resultados ruins. Então é um trabalho constante, né? E é isso que a gente quer mostrar nas Olimpíadas. O trabalho da psicologia, dos psicólogos que estão ali, tem um acompanhamento por trás, né? Eu não estou indo lá na hora da competição e no último mês, muito pelo contrário, né? Então é um trabalho a longo prazo e o psicólogo do esporte faz parte da comissão técnica do atleta. Assim como o nutricionista, o fisioterapeuta e tantos outros. Exatamente. Muito bem, essa é Carla de Perro, que é psicóloga do esporte, trabalha na preparação dos nossos atletas. Boa sorte, viu, Carla? Agora para a Olimpíada. Vamos torcer. Que vocês obtenham êxito. E obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui e da sua presença no programa. Eu que agradeço, Camila. Também recebemos a Fabiane Okuda, que é ex-atleta da Seleção Brasileira Olímpica de Judô, já passou pela seleção austríaca e hoje trabalha desde 2011, aliás, né, há 5 anos pelo menos, com a massoterapia e a acupuntura. Obrigada, viu, Fabiane, pela sua presença aqui. Muito obrigada, Camila, pelo convite. E a gente encerra a edição do Mentalistas desta semana com uma homenagem à primeira Olimpíada que acontece aqui no Brasil. Neste ano de 2016, encerramos com a música tema dos Jogos Olímpicos. A canção é composta pelo sambista Arlindo Cruz e se chama Os Grandes Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro. No clipe, além do compositor, participam nomes como Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Ed Mota e representantes da velha guarda da Portela. O clipe exibe ainda belíssimas imagens da cidade do Rio de Janeiro. Ficaram na roda de samba até clarear. Ficaram até de pé na bala de tanto samba. Ficaram na roda de samba até clarear. Ficaram até de pé na bala de tanto samba. Os deuses do Olimpo. Nos trabalhos técnicos aqui no Mentalistas, Roger Palme. A apresentação de Camila Tulinski. A gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. Até a próxima! Dionísio saiu na bateria.